Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. Ele é abrigado no YouTube, as entrevistas acontecem aqui no Instagram. Se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é muito importante para a existência e permanência do Personas da Dança. E hoje nós vamos conversar sobre Angel Viana, que nasceu em 17 de junho de 1928, em Belo Horizonte, e nos deixou agora, infelizmente, 1º de dezembro de 2024, aos 96 anos. A Angel foi bailarina, coreógrafa, pesquisadora do movimento, influenciou gerações e gerações de profissionais da dança. Para conversar sobre Angel Viana, nós temos como convidados Renata Versiani, Carla Relva e André Grabois. Muito bem, vamos ver se agora todos entram. Eu estou aceitando o convite de... Opa! Oi, André. Oi, Wanderson. Agora foi, deu Ei, certo. Carla! André Tudo também, tudo bem? bom? Ela Pô, está. querida, melhor agora. Agora deu certo. A André, Renata, você está nos vendo? a Renata disse que não tá, a solicitação dela não está sendo enviada, que era o que estava acontecendo com a minha também antes. É, comigo Bom, eu acho que também. agora vai, quer ver? Eu só vejo você e eu, Wanderson. Tá, mas olha, isso de vez em quando acontece, eu não sei explicar por Foi. quê. Todo mundo, conseguimos! É. Eu A não vejo a Carla. surpresas Muito da bem. tecnologia. É. É. Meus queridos, muitíssimo obrigado por vocês terem aceitado esse convite para a gente falar sobre a Angel Viana. Ela é uma pessoa de extrema importância para a dança. E eu queria... O que é que me chamou a atenção na relação de vocês com a Angel? Todos vocês têm um aparato intelectual por trás do trabalho de vocês, né? Faculdade, mestrado e tal. E a Angel, ela ia, então, muito além do movimento. Eu quero saber o que é que esta mulher tinha que atraiu tanto vocês. Eu queria começar pela Renata. Por quê? Porque Renata tem uma formação de balé clássico sólida e, de repente, Renata foi para a Angel. Renata, o que foi que a Angel atraiu em você? Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Que delícia! Primeiro, muito legal, Wanderson, muito legal essa live, esse tema. Então, Ah, vamos lá falar sobre a nossa mestra, né? Na verdade, eu sempre conheci a Angel, sempre soube da existência dela e tudo mais. E quando eu fiz o meu movimento de sair do balé clássico e ir para a dança contemporânea, eu comecei a, a experimentar a dança contemporânea em vários lugares, né? E, e todo mundo comentava sobre a Angel. Agora, teve um fato que foi muito importante. Eu comecei a dar aula. E a forma como eu dava aula era uma forma muito diferente que as pessoas falavam. Falavam que eu era muito estranha, muito diferente dando aula, inclusive aula de balé clássico, que era o meu campo de conhecimento ali naquela época. E aham. aí eu fiquei meio preocupada com isso, porque eu não sabia se isso era um elogio ou não, se eu estava fazendo bem ou não às pessoas. Então, conversando com o Tony Rodrigues, que é um grande amigo, grande parceiro, grande profissional com quem eu sempre trabalhei, ele virou e falou assim: Renata, te sugiro fazer a formação em licenciatura na Angel Viana. E ali foi o momento onde eu me aproximei. Entendeu? Então, assim, ela sempre rodopiou, sempre esteve por perto. Ela já tinha assistido espetáculos lá no teatro quando eu estava fazendo o primeiro papel e ela vinha falar. Então, eu sabia quem ela era, né? Uhum. Mas foi quando eu entrei para a faculdade para fazer a graduação em dança, em licenciatura, que eu comecei a conviver com ela na faculdade e tomar conhecimento de todos os outros discípulos dela, de todas as outras
Eu digo dos discípulos do legado que ela deixou com todos os outros artistas, porque ela tem um legado gigantesco, infinito e que eu espero que siga ainda em frente. Então, assim, é, foi um lugar de um encontro excepcional, porque hoje mesmo, né, Carla, a gente estava comentando, porque a gente estava no mestrado, comentando o que que ela nos toca. A Angel, a filosofia, o pensamento dela, ele invade a gente, pelo menos a mim, me invadiu na temporalidade, num entendimento que, para mim, no mundo capitalista, corredor, assim, essa loucura, corrida, o tempo inteiro, correndo, correndo, ela acalma. Ela faz assim, calma, se conhece, se percebe. E eu acho que lá atrás, lá no fundo, eu tinha um pouco isso já no próprio balé clássico, eu tinha uma coisa de me perceber, só que ali eu realmente falei assim: nossa, tem gente que pensa que nem eu. Aliás, eu penso que nem gênios, assim. Eu falei, ai, que ótimo. Então, Aham. essa foi meu primeiro contato com a Angélias. Tá, e Cláudia Araújo entrou aqui, mandou oi para todo mundo, a gente retribui. Carla, você está nos escutando bem? Ela mandou um boa noite aqui. Tô escutando bem, sim, E Wanderson. você, querida, como é que a Angel entrou na sua vida a ponto de você se dedicar tanto a ela? Olha, uma história longa e de muitos anos atrás. Primeiro, super agradecer você essa iniciativa tão valiosa mesmo, da gente poder fazer um movimento e deixar registrado, né? Esses depoimentos, porque são históricos que vão ficando registrados tão singulares, né? Histórias de cada pessoa que vai compondo esse legado de Angel. Então, acho que estamos juntos, juntas e juntos aqui, Uhum, fazendo parte disso, né? Então, acho muito importante. Eu e Renata somos da mesma turma do mestrado, e uma das coisas importantes aqui você falou, por trás disso, né, que a Angel traz, cada um de nós foi buscar uma referência, várias referências de aprofundamento de estudos e de trazer um conteúdo, é, assim, da área acadêmica ou não, mas que desse suporte a esse trabalho. É, vou deixar registrado aqui o quanto que a educação era importante para a Angel, né? A Angel era fundamentalmente uma educadora, uma pesquisadora do movimento. E ela acreditava mesmo que a mudança vinha pela educação. E a educação que ela construiu foi uma educação pelo corpo. Então, isso é uma biografia que cada um e cada uma de nós deixa isso no corpo, registrado no corpo, né? Então, é através da educação, e para nós é muito importante que esse processo educativo floresça, porque realmente era um desejo dela muito, muito de longa data. E eu posso falar que é de longa data porque eu cheguei na Angel para fazer o meu curso técnico em 1988. Então, esse tempo jurássico totalmente, lá atrás, logo após finalizar a minha graduação em biologia, eu cheguei para fazer o teste de admissão para o curso técnico. E conheci a Angel aqui em Niterói. Estava ouvindo você falar que você está aqui em Niterói também. Cláudia isso. Araújo está aí também, representando aqui esse outro lado da poça, não é? Do Rio de Janeiro. E eu tive contato com a Angel, já fazia dança, já estudava dança, já inclusive dava aula também. Mas a Angel veio ao teatro, nem existe mais, o Leopoldo Frois, não sei se se lembra. E aí eu assisti uma palestra, eram algumas pessoas falando sobre os processos educacionais na dança, sobre as suas escolas e tal. E eu, como Uhum. dançava, fazia parte desses movimentos, estava presente no teatro, assisti a palestra e fiquei encantada com o que ela falou. Fui tocada assim, falei, nossa, eu quero conhecer essa escola. Fui lá, Ah, né, onde é a faculdade hoje em dia, já era na jornalista Orlando Dantas nessa época.
e queria fazer o curso que a Angel tinha falado, que era o profissionalizante, né? Na época não tinha faculdade, era o profissionalizante. Então eu fiz essa inscrição, fiz a prova de seleção e fui admitida. E assim, tive professores maravilhosos lá, foram 3 anos, né? Na época, antes da graduação, só para falar um pouquinho, se eu estiver falando demais, você me Não, pare não, aqui, viu? continue. Na época, o curso técnico era um curso de longos 3 anos, onde a gente estudava a manhã inteira. Para você ter uma ideia de como esse curso era consistente, a gente estudava cinesiologia, fisiologia, a gente estudava anatomia, enfim, e estudava isso com uma prática acompanhada, tudo isso acompanhado de uma prática. E anos depois, eu acho que, sei lá, 10 anos depois, não tem essa linha do tempo, não, tá? Mas alguns anos depois entrou o Uhum. processo de graduação. Nós acompanhamos isso. Fui da turma, né? Nós fomos da turma de Márcia Feijó, que é a diretora atual da faculdade, Teresa Taquechel, pessoas que construíram carreiras muito é, projetadas nesse campo da dança, em especial no Rio de Janeiro, mas que saíram do Rio de Janeiro também e foram para outras cidades. De lá para cá, um monte de coisa aconteceu, todo mundo sempre tem, né? Mas naquela época isso eu acho que era muito marcante, um antes e um depois da Angel Viana. Então, sempre foi, e desde aquela época, um processo transformador. Então, claro, eu fui transformada, assim como toda a minha turma, e a gente podia ver isso nas turmas anteriores e acompanhar isso nas turmas posteriores também. Porém, quando teve toda a organização do MEC, né, para a carga horária do curso de graduação, para ficar coerente, o curso técnico foi reduzido na sua carga horária. Você lembra disso, Renata? Eu não Você não é cheguei a dessa ver isso, época, eu não mas era já dessa ouviu essa época, história, mas né? Não sei se a André acompanhou isso também. Mas o curso foi reduzido na carga horária porque ele tinha uma carga horária superior, para você ver o que Hum, era isso da Angel sobre os processos de educação. O curso técnico ele era superior à carga horária exigida pelo MEC para a graduação. Então, olha, a gente teve, para além de uma graduação nesse curso técnico, e as pessoas que fizeram outras turmas, claro, também, né? Então, isso foi realmente um processo de transformação, né? Quem entra lá sai de outro jeito, mesmo que seja para fazer aula no curso livre aham. ou uma pós-graduação. Depois eu fiz a, o curso de terapia de recuperação motora através da dança, seguido a esse, e depois eu voltei para fazer a pós-graduação em terapia e subjetividade do corpo, e agora eu voltei para fazer o mestrado. Então, estamos nesse processo. Filha da Angel, aqui, Eu também. representante desse legado. É. parabéns. Ô, André, você escreveu um texto lindo na sua página do Instagram quando a Angel faleceu. Se eu estiver errado, você me corrija. Sua mãe fazia aula com ela, você tinha amigas que faziam com ela, e você é cantor e ator. Onde que a Angel interferiu positivamente no seu trabalho? Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos, e todes. É um prazer estar aqui falando da nossa mestra, né, da nossa trajetória nessa escola tão marcante, né, na vida de quem passa por ela. Na verdade, assim, é preciso dizer que eu até já tinha feito um pouquinho de teatro assim, na adolescência e já tinha me interessado por cantar na adolescência, mas eu começo minha vida artística na Angel. Ah, Eu saio do ensino médio com 18 anos de idade e vou direto para a Angel, em 2002, né, 23 anos atrás. Então, assim, aí depois eu estudo teatro e canto. Na verdade, a Angel, o técnico da Angel, aquele chão e a conscientização do movimento é a minha base para a vida, né? Para depois encontrar minha voz, encontrar meu corpo em cena e tal. uhum.
eu também sou bailarino, né? Assim, antes de ser, enfim, junto de ser cantor e ser ator, eu sou bailarino também. É isso, assim, foi numa idade muito tenra para mim, né? Uma coisa muito inicial, iniciático, na verdade, né? E muito forte, porque eu fui para o mundo depois, né? Fiz atuação cênica na Unirio, mas não concluí, aí concluí na Cal, depois fiz licenciatura em música na Unirio, e estudei canto popular, canto lírico, e sou professor de canto, preparador vocal há um tempo aí, né? Mas é difícil, às vezes, né, tem que pegar são muitos fios possíveis para falar, né? Eu fiz o técnico, também fiz a recuperação motora, assim como a Carla, e realmente a gente teve professores assim inacreditáveis, né? Na escola, assim, é uma coisa muito forte mesmo, assim, das aulas, sabe? Sair completamente diferente de como entrou, né? De ir construindo um corpo, né? Entendendo como é que a gente se reconhece no mundo, né? A partir dessa estrutura nossa aqui, né? De nosso peso, a força da gravidade, os nossos apoios, nessa coisa que está presente em todo mundo, que todo mundo tem, para além de qualquer padrão virtuoso de movimento, né? Isso é uma coisa que eu acho que a Angel sempre fala, de que todo mundo pode dançar, né? De que todo corpo tem a sua dança. Isso eu acho que é a grande revolução assim que ela e Klaus, né, trazem, mas ela muito, né? Acho que pegou essa bandeira e está muito presente na clínica, na educação, né? Nas artes cênicas, na direção de movimento, no teatro, né? No trabalho com diversidade, com reabilitação, né? Na Rede Sara. Então, e aí, assim, aí um belo dia eu fui fazer aula da Angel, né? Depois de alguns anos na escola, sei lá, acho que em 2006 eu fui fazer a primeira aula com ela e aí foi, assim, inacreditável. Porque era um ritual, assim, tipo, era muito emocionante, muito emocionante. Cada um vivendo uma experiência, todo mundo junto ao mesmo tempo, cada um com a sua subjetividade, muito emocionante. Eu lembro de um dia especialmente, assim, que acho que eu não segurei o choro, assim, pela força mesmo de estar ali, finalmente, né, depois de ter me formado na escola, estar ali sendo orientado pela voz dela, assim, né, que era... E é uma aula muito única, assim. Isso é uma coisa muito legal também do trabalho, que cada um tem a sua assinatura, né, cada um, como tudo na vida, né, cada um pega a sua forma de trabalhar, a sua personalidade, e acaba desenvolvendo também exercícios específicos, né? Um olhar, uma atenção específica, né? Isso faz parte da nossa diversidade, das nossas singularidades. E aí, poder conhecer o trabalho dela, da pessoa dela, foi muito especial também. A partir do que vocês falam, fica claro que para Angel, dançar é muito mais do que uma simples repetição de movimento, né? Eu estou falando aqui de um clichê, mas é verdade, para a Angel é assim. E isso começou lá atrás, eu estava estudando a vida dela, ela é de Belo Horizonte, ela começou a estudar balé clássico com o professor Leite, que é uma referência da dança clássica em Minas Gerais, só que nessa época ela foi estudar escultura na Escola de Belas Artes da Universidade de Minas Gerais, então ela já queria ir além. Eu quero saber de vocês, o que é que a partir do momento que vocês recebem dela, o que é que vocês colocam de vocês nessa interação com o trabalho da Angel? Não é mais dela para vocês, é de vocês para o trabalho dela. Fiquem à vontade, quem quiser responder. Manda ver, Carla, você. Vai lá. Assim, eu e Renata, a gente está nesse processo de conceituar o trabalho, né, dentro do mestrado, e cada um podendo trazer exatamente esse tema que você toca, Wanderson, porque é um momento de reconexão com aquilo que cada um, cada uma criou, tem desenvolvido ao longo do tempo, né? Podendo nomear aquilo que a gente traz, podendo identificar quais são
as marcas, né, deixadas ali pelo trabalho de Angel, o que que a gente encontra dentro desse processo que vai se transformando ao longo de tanto tempo, vai se transformando e é dinâmico, né? Então, esse corpo que o tempo todo muda, que a Angel sabia disso como ninguém, assim, que provocava isso também. E além Uhum. disso, a Angel, ela ratificava esse processo, ela incentivava o processo de criação. Então, isso é uma coisa muito valiosa, porque além dela ensinar tudo sobre o corpo, ela fortalecia a assinatura, a digital, né, de cada pessoa. Então, essa liberdade que todos que passaram, todas que passaram por lá, ganham, né? Uhum. Ganharam e ganham, isso é uma coisa que está sempre presente. Então, para falar um pouco do meu trabalho, eu trabalhei com dança em especial, dando aula de dança, dançando em companhia, muito tempo, bastante tempo, e depois fui tendo meus filhos, 3 filhos, e ao longo desse processo, e morando em Niterói, então, na verdade, isso foi me dificultando, né, muito essa ponte mesmo para continuar dançando e me dedicando à dança como a dança, né, nós sabemos, exige. Uhum. E eu fui me interessando dentro da própria escola, eu fui me interessando muito pela somática. E Uhum. fui fazendo outras formações. Então, fiz a minha formação na técnica Alexander, que eu conheci lá dentro do curso técnico, posteriormente também na reabilitação, na recuperação motora através da dança. E me encantou essa proximidade da técnica da somática, em especial da técnica de Alexander, com a dança. Então, mergulhei na somática e hoje meu trabalho é também com Pilates, né? Esse todo esse arcabouço do trabalho corporal, tanto da dança quanto da somática, né? E depois, com a biomecânica, que eu também fui estudar, foi se estruturando de forma a entender, a compreender o método Pilates, assim, de uma forma muito integrativa, não Uhum. é? Respeitando o repertório, conhecendo o repertório, mas de forma muito integrativa e muito consistente com tudo que eu também já havia estudado e segui estudando. Então, hoje, o meu trabalho ele está com Pilates, que eu trabalho há 22, 23 anos, Uhum. e com uma assinatura somática autoral muito, muito forte. E tão forte que está me levando para um trabalho novo que eu tenho nomeado como clínica somática. É um trabalho que junta com outras coisas também, com estudos sobre traumas. Então, isso eu tenho um curso que ensina sobre esses processos de iniciação à somática, mas com toda a consistência e ao mesmo tempo assim meio que dando como é, o caminho das pedrinhas, né, para poder facilitar essa entrada nesse campo. Então hoje a gente fala muito lá, a Angel ela trabalhava dança e somática, então praticamente algo que não se separa, que está junto o tempo todo, né? Então eu não, assim, a assinatura dela está no meu trabalho do meu jeito, não é? Mas presente o tempo todo. Uhum. E André e Renato agora, e vocês? O que é que vocês estão levando para o trabalho que vocês receberam de Angel? Fala, André. Eu vou falar por último, aquela assim, eu vou falar por último. Eu tô me inspirando em vocês também, porque tem tantas coisas. Eu posso dizer, eu dei aula de música no curso técnico durante 4 anos, de 2015 a 2018. Ali eu, enfim, fiz algumas propostas, né, de, de escuta profunda, enfim, né, de trazer uma sensibilidade rítmica e musical e de escuta dos bailarinos em formação, né, muita coisa de trabalho de compasso, de mudança de compasso, de escutar, né,
de ouvir a música, enfim, de questões rítmicas do movimento, de organização temporal do movimento e tal. Isso é uma coisa, mais voltada para uma pedagogia de música em geral, mas com uma ligação forte com a perspectiva do movimento e do corpo. Mas o que eu mais tenho feito nos últimos 10 anos é integrar o trabalho da Angel no trabalho de técnica vocal, né? De ensino, de pedagogia vocal. Então, né, a técnica vocal tem várias premissas que são totalmente corporais também, né? De ressonância, de apoio, de embocadura, que trabalham com espaço e com corpo. Só que a gente pode enriquecer essa pedagogia com consciência e sensação, né? E ativação da estrutura através da sensibilidade. E aí eu tenho que dizer também que eu também tive a sorte de ter professoras de canto com essa sensibilidade também, e algumas até passaram pela escola também. Então, também já tem é uma grande comunidade, assim. Só que uma coisa que é muito interessante, isso daí é totalmente aprendizado da escola, e eu trago isso para a pedagogia vocal, que é a gente só consegue mobilizar bem o que a gente sente, né? E a gente precisa entender que no processo de movimento de qualquer coisa, encarando a voz como um movimento também, o movimento ele tem o movimento em si, a parte que move, mas tudo que move tem um suporte, né? Tem um aspecto de estabilidade. Então, o sistema Laban fala muito desse duplo, né? Estabilidade e mobilidade, né? O que, por exemplo, num passo de dança, pode, né, a base, né, um pé de base, por exemplo, e o resto do corpo que está se movendo. Então, no canto, isso também é totalmente aplicável, né? Se a gente quiser mexer tudo ao mesmo tempo, vai virar um bololô. A gente tem que entender o que a gente precisa estabilizar. Então, eu trago muito essa coordenação corporal, vocal no meu trabalho e chamo atenção para os apoios, para os ossos, para os espaços, né? Para os tônus. Enfim, é como se fosse uma prática de movimento, né? Né? Não tem grandes expansões corporais pelo espaço, mas tem uma grande ocupação do espaço através da voz. Lindo. Renata. Então, o seguinte, há muito tempo atrás eu estava dançando com o João Saldanha, né? E aí o João olhou para mim e falou assim: Renata, você é uma bailarina expressionista. Eu olhei para ele e falei: como assim? Do nada, no meio do ensaio. Aí ele falou: pesquisa, que você vai entender. E só para te citar um exemplo, Angel Viana é expressionista. Aí fez assim, ó, vum, na minha... Assim, eu pirei. Porque, de fato, eu fui pesquisar mais profundamente sobre o expressionismo e eu super entendi que eu tenho uma grande afinidade com aqueles artistas, com aquele movimento e com o fato de ter a necessidade de expressar algo que vem, que é meu, que é da minha individualidade. Permitir essa expressão, que ela apareça. E ela sendo sombria ou iluminada, ela sendo uma agonia ou uma coisa linda, pelo simples fato de que você está se expressando. Então, o que acontece? O trabalho com a Angel e com todos os discípulos dela, eles sempre lidaram com trazer para a minha consciência os fundamentos todos, as percepções todas. Eles clarearam coisas para mim que eu já fazia intuitivamente e que eu não sabia. E aí, de repente, essas coisas começaram a ser nomeadas e elas começaram a ter um princípio, um início, um meio e um fim, e eu comecei a entender. Então, como o André comenta, você começa a ganhar uma consciência e quanto mais você ganha consciência do que você faz, você consegue se transformar como nuvem. E você, como artista, é importantíssimo você se transformar, mas quanto mais conhecimento, quanto mais consciência você tem de si, do corpo, dos seus limites ou não, isso é bom.
E aí, com todo esse processo e toda a minha vida inteira de balé clássico, dança contemporânea, toda a o virtuosismo de Deborah Coker, subindo parede, descendo parede, e uma inquietação que eu tenho de experimentar o mover de todas as formas, eu comecei a tentar entender camadas diferentes do meu corpo para eu começar a mover por elas e começar a construir movimentos e criar formas de mover a partir dessas camadas. Que nada mais é, hoje eu estava falando, hoje a Marcinha estava falando, eu falei, encontrei então agora o X da minha questão do trabalho, a agonia do mestrado, que é exatamente me movimentar por essas camadas internas que a Angel sempre falou, e que hoje em dia eu denomino de texturas, que é pele, músculo e osso. Ela trabalha sensibilizando todas essas camadas e sensibilizando para dar um espaço para todo mundo, todos os que experimentam dessa aula, desse conhecimento que ela salta aos nossos olhos, corpos e consciência, ela movimenta isso para dar liberdade para todo mundo viver. O que eu estou tentando fazer agora é usar essas camadas, pele, músculo e osso, especificamente, que eu chamo da primeira fase da minha pesquisa, que eu denomino de movimentação singular, como processo criativo de movimento mesmo, como é mover, conectando cada ação com essa camada. E depois encontrando uma singularidade através dos sentidos, que ela também fazia isso. Então, assim, eu sou realmente cria dela. E assim como todo mundo. Então, hoje em dia, todo o meu trabalho de pesquisa de movimento, ele é muito banhado por essa consciência que ela traz, por todos os processos. E muito mais hoje em dia eu tenho tido essa vontade, como eu já falei antes, dessa temporalidade esgarçada que a gente está perdendo na nossa vida. E isso, para mim, está sendo muito fundamental pensar dessa forma para que as expressões, as expressividades, elas se tornem mais legítimas e genuínas. Não que não sejam, elas são, mas para poder falar um algo a mais, ela não, e essa não passou, sabe? Não ficar passando. Então, acho que é uma pira minha e estou tentando, aos pouquinhos, colocar em papel essas sensações, essas emoções e tudo isso que para mim é muito mais fácil fazer em corpo e movimento, em criação, do que nessa escrita. Aff, Maria. Não. Assim, Shakespeare, ele falava que cada ser humano é um universo. E, na verdade, a gente está falando sobre isso, sobre esse respeito à individualidade, né? Eu queria saber de vocês, agora que a Angel não está aqui, como é que o legado dela vai ser trabalhado, vai ser passado adiante e onde que esse legado ainda vai influenciar na dança? Nossa Senhora. Só na dança? Na Caramba. vida. Então, Wanderson, eu acho que o legado da Angel, ele é extremamente político, no sentido relacional mesmo, né? Então, ele dialoga com tantas frentes diferentes. É um guarda-chuva tão aberto, né? Uhum. Então, aqui mesmo a gente tem, né, somos quatro, três pessoas falando de braços tão que se tocam, se aproximam, se complementam, mas que são próprios, né? Então, o legado da Angel, eu acho que todos e todas têm muito carinho por esse processo. E dentro desse carinho, um zelo, não é? Uma preocupação de poder realmente defender aquilo que ela representa. Então, eu acho que é uma responsabilidade. Eu sempre falo assim, dessa responsabilidade da gente carregar esse legado e poder contar sobre isso, falar sobre a Angel e cada uma tendo esse lugar de poder dizer da sua própria perspectiva, né? Do seu próprio olhar, da sua
do lado, do seu lado do prisma, que é um prisma assim, né, Multifacetado. multifacetado, de forma que tem muitos olhares diferentes. E eu tenho certeza que esse legado segue, e principalmente porque a escola tem pessoas muito comprometidas, a faculdade tem pessoas muito comprometidas com Uhum. isso, né, em levar esse legado adiante. E você vê, né, onde chegou isso. O André estava falando do Sara, da rede Sara. Então, assim, que espetáculo é. Eu acompanhei minhas amigas, a Márcia Abreu, Uhum. também foi da minha turma, a Beth Uhum. Maia, são pessoas, Teresa Taquechel, então, a Marta Bonimon, são pessoas que foram as primeiras a entrar nesse projeto, a levar esse projeto para a Rede Sara, primeiro em Brasília, depois na Bahia e depois no Rio de Janeiro. Então, assim, nós vimos isso nascer e hoje a Márcia está, esse ano de 2024, completou 30 anos dentro do Sara. Então, é de uma relevância, né, o trabalho, a proporção que isso alcançou, enorme, assim. Então é isso, são cada um e cada uma, onde estiver, vai cuidar desse lugar, porque é um lugar que a gente tem a certeza que transforma. Então, eu acho que o legado dela foi trazer essa coisa legítima mesmo, como Renata colocou. É uma coisa que, assim, não tem intermediário, se tem, não devia ter, sabe? Se tem uma coisa assim, a gente sabe que no meio da dança, você sabe disso também, o ego come solto, né? E tem uma É. competitividade na música, eu imagino que também deve existir, nas artes de uma forma geral, porque a gente está lidando aqui com palco e não é fácil lidar com palco, né? A gente está aqui hoje, cada um no seu palco, adultos e maduros o suficiente para poder dividir esse espaço, mas a gente sabe o que é. E aí, assim, lidar com esse ego, quando a gente fala de Angel, eu acho que tem uma coisa muito generosa, que eu, pelo menos, aprendi com ela, Uhum. assim de generosidade, de gentileza, sabe? De reconhecer que cada um tem o seu brilho e que eu não preciso brigar com ninguém, nem derrubar ninguém para poder ter o meu espaço. Isso eu aprendi naquela escola. Exatamente. Uhum. Então isso é um legado, assim, nossa, valiosíssimo. E é para a vida, por isso que eu digo que é político. Então, assim, aonde estivermos, né, que a gente tem essa honra de levar essa coisa rica que é esse aprendizado, esse reconhecimento, essa consciência e esse respeito pelo outro, pelo corpo do outro, pelo movimento do outro, Isso. de que forma for, mas desse reconhecimento, que cada um tem o seu momento e as suas escolhas, né? E que o trabalho corporal ele é um trabalho que apoia para que cada pessoa possa avançar no seu processo. Ninguém tem que se equiparar a ninguém. Não é uma competição, uma corrida. Cada um tem que poder se sentir fortalecido o suficiente para Uhum. chegar onde deseja chegar, né? Esse é o trabalho verdadeiro, o trabalho de estruturação corporal, é o trabalho que eu faço. Eu tenho certeza que é o trabalho que todos nós aqui fazemos também. Então Uhum. é isso. André, Muito bom te ouvir, Carla, bom demais. Nossa, eu fiquei lembrando aqui, assim, da presença dela, da figura dela, assim, que era essa pessoa, né, assim, da casa aberta, né, de falar com todo Sim. mundo, de conversar com todo mundo, de ter uma seriedade, assim, né, de olhar, assim, aquele olhar profundo que Hum, faz contato com quem está ali exato. na frente dela, assim, e ao mesmo tempo também, né, poder trocar uma ideia, poder dar uma risada, sabe, de desenvolver um vínculo, sabe, uma coisa muito especial, assim, como se talvez ela nem soubesse o nome de todo mundo, mas, assim, Uhum. ela cumprimentava todo mundo da escola com sabe, com um carinho. vínculo, um nível de contato, assim, muito interessante. Sim. Aí tá o legado.
assim, eu posso dizer por mim que quando ela fez a passagem agora, eu percebi assim, falei, bom, o trabalho dela sempre esteve comigo, mas parece que agora assim rolou uma chamada espiritual assim, para do tipo, cara, não se distancia disso mais nenhum instante, sabe? Você é um transmissor dessa linhagem, você faz parte dessa Exatamente. linhagem e você é um transmissor de tudo isso. Então, assim, parece que eu peguei o bastão com mais honra e consciência da responsabilidade. E aí parece que instantaneamente a vida falou assim, vai ocupar esse lugar aí. Aí eu já estou dando mais corpo também, não só de voz. Enfim, sabe, já estou assim, reconectando com a minha trajetória toda que passa por isso, sabe? Porque eu gosto da ideia de ter me especializado em voz, em canto, mas eu sou artista, eu sou da cena, eu sou do movimento também, né? Assim, a voz é uma possibilidade que é gigantesca, mas também posso atuar, sabe, como preparador corporal, como diretor, enfim. Uhum. Eu Renata, acho que é isso mesmo, assim, depois que ela partiu, eu estive na missa. Eu não sei se vocês estiveram, vocês foram Sim. também, né? Eu achei simplesmente linda. Eu acho que aquele padre nunca teve uma missa tão linda e uníssona, onde todos respiravam juntos. Uma catedral cheia, onde a respiração era junto. É impressionante isso. A Angel, ela tinha essa capacidade e os discípulos que me passaram essa informação, eles conseguiram manter a informação. Então, não é um telefone sem fio, de fato, porque você está atuando num campo sensorial. Então, é muito intenso e muito forte. E eu tenho falado isso hoje, você não saiu, Carla, e eu falei isso com a Marcinha. Eu falei assim, a Angel Viana, eu vim de uma escola de balé clássico e eu tive muita sorte na escola de danças, porque eu, por um acaso, eu tive professores muito vanguardas, que eu passei pela mão de uns professores extremamente vanguarda. Eu tive aula com Flávio Sampaio, com Márcia Pinheiro, com Carijó. Então, assim, eu tive aula com uma galera, Regina Bertelli, Marilda, com um povo muito pra frentex de cabeça. Só que quando, mesmo assim, é um lugar rígido. É um lugar onde se preza por assim, você tem que chegar, você tem que ser atleta de ponta. Mas a Angel, ela tem um lugar que ela vê arte, ela vê dança em todo mundo, ela vê potência em todo mundo. Independente, ela vê a alma das pessoas. Então, não é assim, se você tem alguma dificuldade, você é um cadeirante, você tem algum problema, você tem alguma deficiência, isso não é deficiência, não é. Isso é uma potência. E ela consegue ter esse olhar para todo mundo, e ela conseguiu passar isso. Então, eu digo que lá na Angel, que as pessoas que falam do legado dela, e eu sinto a mesma coisa que o André falou, depois que ela partiu, parece que essa responsa, acho que todos que passaram por ela têm vontade e têm esse desejo de falar e nomeá-la, entendeu? É, é um oásis. É um oásis. Porque quando você escolhe fazer Angel, e hoje em dia as pessoas estão indo cada vez mais novinhas para lá. Então, muitos não fazem ideia do que está acontecendo. Só uhum. que está sendo um oásis para eles, porque é um lugar de afeto, de amor, que, sinceramente, Wanderson, eu não tive condição. Quando eu fui fazer a graduação, quando eu terminei a graduação, não cabia mais eu estar naquele punch, tadinha, da Debinha. Não dava mais. Porque eram duas filosofias que se batiam. E Uhum. aí eu falava, calma, eu acho que eu já vivi aquilo tudo muito intensamente, muito lindamente. Eu preciso viver o outro lado. E Uhum. desde então eu vivo, porque isso para mim me acolhe, me acalma, me traz um norte. E ali é um oásis. E é muito bonito ver.
porque na graduação, quando eu fazia a graduação, os professores falavam, mas na pós, quando eu fiz a pós em Laban, todos os professores falavam também. E agora, fazendo o mestrado, é tão lindo quando os professores começam a falar sobre a trajetória e você vai entendendo que você faz parte disso tudo. Então, acho que se depender da gente, pelo menos de nós três e de uma cacetada que eu acho que estão por aí também, Ah, o legado segue. O legado segue, segue como oásis em um lugar que eu falei hoje. Eu falei, na verdade, a gente queria era invadir campos políticos mesmo. Imagina a gente invadir esses afetos e essa amorosidade, entrar num congresso. Imagina, utopia. Sonhar não custa nada, né? Então, ter esse alcance. Eu acho que a Angel, ela proporciona isso. eu gostaria de saber de vocês, se vocês conseguem definir a Angel Viana em uma frase ou uma palavra. Difícil, hein? Mas eu posso começar? Pode? Eu acho que a Angel é uma grande visionária. Boa. Eu continuo falando no presente porque é como ela é, presente, né? Então, eu acho que é essa coisa tão visionária, tão confiante que ela teve ao longo de todo o processo dela e que a gente pôde testemunhar, assim, uma genialidade e essa visão de longo alcance para o que ela revelou, né, nos corpos todos que tiveram com ela. Renata? Olha, eu falaria que ela também ela é vanguarda, né? Acompanhando o visionária dela, vanguarda. E eu diria a frase que ela fala sempre. Eu acho que ela era uma nuvem, porque ela também se transformava, né? Ela. Então, assim, ela era uma grande transformadora. Sei lá. André? Muito bom. Nossa, eu fiquei pensando aqui no aspecto espiritual, sabe assim? Ela é uma guia, ela é uma bruxa, uma xamã, porque Total. Uma eu fiquei mestra muito mesmo, uma eu lembro mestra. que quando não é uma mestra, ela é uma mestra. Quando eu tive mais contato com práticas de meditação, e aí eu soube que o Buda se iluminou, não visualizando, não orando, mas a partir das sensações do corpo, né? Observando as sensações do corpo e como é que a mente dele se comportava diante dessa observação. Aí eu falei, cara, aí pronto, tá. É por isso que mobiliza tanto, porque o corpo é a base de tudo, de qualquer pensamento. Então é uma mestra. Queridos, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Nós chegamos ao fim. A Angel Viana merece esse registro, né, e merece muito mais. Então, muito obrigado a vocês, viu, por estarem aqui. E eu desejo muito sucesso a cada um de vocês em suas respectivas áreas. Para Agora a todos gente tem que nós. marcar um café para continuar essa conversa, porque foi pouco tempo. Eu também acho, eu amo um café. Vamos, Então, a gente tem que fazer isso. Um beijo para vocês. obrigada. Obrigado a todos. Prazer estar com vocês. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal que assistiu.